Bom dia, bom dia! Tá começando mais um Aurea Morning. Aqui é o Felipe Fator. Estamos ao vivo para o episódio número 28. Hoje, dia 24 de novembro, episódio número 28 do Aurea Morning. E hoje, para falar do último propósito do dinheiro, né? Então, para você, antes de mais nada, para você que não conhece o Aurea Morning, o que é esse programa? O Aurea Morning ele é um programa matinal que acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, ao vivo aqui no meu Instagram, onde a gente vai falar sobre inteligência financeira, inteligência emocional aplicada às finanças, alguns aspectos técnicos sobre dívidas, sobre investimentos, bastante coisa legal a gente faz, a gente traz bastante assuntos pertinentes ao mundo financeiro, mas sempre voltados para a inteligência emocional, porque o dinheiro ele é uma coisa emocional, então nada melhor do que você ser um especialista em você dominar as suas emoções, principalmente quando se fala sobre dinheiro. Então nos últimos dois episódios do Aurea Morning a gente estava falando sobre os três propósitos do dinheiro, tá? Existem o dinheiro na nossa vida, existe três propósitos, tá? Para qual ele serve, que a gente antes da gente lidar com o dinheiro, a gente precisa entender para que ele serve. A gente nunca aprendeu, né? A gente só acha que dinheiro é uma coisa, sei lá, feita para gastar, uma coisa feita para você conquistar o que você quer. O que é na verdade? Para que serve? Qual que é o propósito no dinheiro, tá? Eu separei três propósitos principais que são pilares do dinheiro na nossa vida. E aí eu não queria simplesmente falar sobre uma aula específica onde eu vou falar dos três. Então eu preferi separar e separei uma aula para cada. Separei um Aurea Morning para cada propósito. Então, o primeiro propósito que a gente falou foi o deleitar-se no dinheiro, né? O você usufruir do fruto do seu trabalho, né? Então, o primeiro propósito do dinheiro é esse, é você usar. De que adianta você não você trabalhar, você conquistar, você levantar todo dia e você não poder aproveitar aquilo que o dinheiro pode proporcionar para sua vida? Que graça que teria, né? A gente trouxe aí diversas referências, diversos provérbios que sustentam isso, né? Porque de nada adianta, a vida é muito curta, né? A gente fica se importando demais sobre com esse pequeno espaço que a gente está aqui, vivendo aqui na Terra, e esquece que a gente, num tempo muito curto, vai embora. Então, de que adianta? De que ficou se a gente não aproveitou dessa nossa estadia, do que o dinheiro em si pode proporcionar, né? Tem muitas pessoas que acham que, não, você ter dinheiro é ruim, você ter dinheiro é pecado. Às vezes essas pessoas têm um preconceito ou elas têm uma inveja de que o dinheiro das outras pessoas é uma coisa ruim, de que a pessoa ter um dinheiro, ter um bem material é uma coisa ruim, mas a gente usa muito a sabedoria bíblica aqui, Provérbios de Salomão, que foi o homem mais rico que já existiu. A gente não traz como um conceito espiritual, mas sim como conceito de sabedoria. E a sabedoria bíblica, que é essa sabedoria milenar, ela fala em diversos momentos, né, em diversos episódios, de que adianta, né, você não aproveitar do suor do teu rosto, de você não usufruir do que desse fruto do suor do teu rosto. Então, esse propósito da gente usufruir não necessariamente está ligado a alguma coisa ruim. Se eu, por exemplo, trabalho, se eu, por exemplo, conquisto alguma coisa e a pessoa quer ter um carro legal, a pessoa quer ter um relógio, um bem, uma casa legal, não há problema ruim nisso. Só que muitas vezes a gente cria preconceitos, a gente olha e fala, nossa, olha ali, precisa de tudo isso, sabe? Tipo, é claro que existem exageros à parte, né, para se falar, mas às vezes a gente olha a pessoa com um bem material legal, às vezes a gente olha com a pessoa usufruindo, viajando, estando num lugar legal, a gente tende a criar
repulsas, né? Quem tende a ficar criticando. Muitas vezes pessoas invejam essas coisas por não conseguir, ou por não ter aquilo. Então, só que na verdade não existe nenhum problema. O dinheiro ele foi feito para se deleitar. Para essa pessoa que ganhou bastante dinheiro e tá podendo ter isso, o dinheiro é feito para o deleite, assim como para uma pessoa que não tem tanto dinheiro assim, foi feito para o deleite dela também, tá? Então, independente da quantidade que a gente está falando de dinheiro, o dinheiro ele é feito para se deleitar, tá? O segundo propósito que a gente falou foi o da generosidade, né? A generosidade é você ser grato pelo aquilo que você é, não é você abrir a mão tentando ter algo em troca, mas é porque você é grato pelo que você é que você é generoso, né? A generosidade, a gente falou que ela é a chave, que ela é o princípio da prosperidade, tá? A generosidade, ela abre portas, tá? Então, ela tá muito conectada. É impossível você ser próspero financeiramente sem ser generoso, tá? E muitas vezes a gente tenta pegar o nosso orçamento e falar assim, se sobrar isso daqui, eu vou ser generoso. Só que, na verdade, é o contrário, né? Porque ainda na sabedoria bíblica existe um episódio lá onde Jesus condena aqueles homens que deram um grande valor, mas deram de sobra, e ele exalta uma senhorinha que deu 2 pequenas moedinhas, um valor pífio, pequeno, muito pequeno, mas deu tudo o que ela tinha. Então não é o valor, mas sim o que está no seu coração. Muitas vezes a gente quer, eu quero fazer isso, eu vou pagar isso, aquilo, e esquece que a generosidade, ela vem primeiro. Assim como os seus projetos de vida também vêm primeiro, né? Você não quer ficar a sua vida inteira pagando contas, você não quer ficar a sua vida inteira refém de um sistema. Então, por isso, você primeiro se paga, você primeiro investe em você, você primeiro é generoso para depois você pagar as suas contas que estão aí no teu orçamento. Então, a generosidade é muito importante, é o segundo propósito. E hoje nós vamos falar sobre o multiplicar, tá? Dinheiro foi feito para se deleitar, dinheiro foi feito para semear em terras férteis, para você ser generoso com outras pessoas, e dinheiro foi feito para ser multiplicado, tá? É um assunto que todo mundo gosta, porque é um assunto que coloca dinheiro do teu bolso, não é tão agradável quanto o assunto de ontem, que é você tirar a mão do bolso, é você estender a sua mão ao próximo, mas todos eles são igualmente importantes, tá? Produzir riquezas é um dom de uma pessoa, tá? Essa capacidade da pessoa produzir riquezas, ela é um dom. Então você tem aí, por exemplo, você tem exemplo de diversas pessoas que perderam tudo que tinha, que chegaram no zero, chegaram no fundo do poço e reconstruíram tudo que tinham, né? Então você vê diversos empreendedores, diversos empresários, tem história de vários, não quero ficar citando nomes também para não ser injusto aí com vários, mas você vê aí tantas pessoas que perderam tudo que tinha e voltaram a ser ricas novamente, por conta que a riqueza é um estado mental dessa pessoa, é um dom que essa pessoa tem. Eu lembro de uma história que eu estava indo numa cidade de interior onde a minha avó morava, e lá, conversando com o pessoal da cidade, eu passei, né, por um local, uma casa muito bonita, assim, na verdade, um ambiente muito aberto, assim, dava para perceber nitidamente que essa casa era de uma pessoa muito rica, tinha uma pista de pouso de avião lá dentro, piscina, de tudo, mas era uma casa realmente daquelas, parecia de cinema mesmo, com aqueles portões que abrem assim, como se fosse de mansão, né, desses filmes que a gente vê, o porteirinho que você fala aqui do lado e ele vai e abre o portão para você seguir à frente. E aí, eu perguntando ali, na verdade pro meu tio, ele falou, esse cara aí, ele começou do zero, ele não tinha nada, mas ele fez uma amizade lá com um italiano, e esse italiano
na verdade, emprestou, na verdade, um pedaço de terra e falou assim, ó, isso daqui é pra você, você me paga aí a hora que você puder. Ele conversou, fez uma amizade tão forte ali com o italiano que o italiano fez essa benevolência pra ele aí, né? E aí, esse cara pegou essa terra e ele fez um negócio e multiplicou demais o valor que essa terra tinha atribuída, pagou o italiano e com aquele dinheiro que sobrou ele foi e começou a investir em outras terras. E esse cara cresceu demais, ele investe não só nisso, mas em outros negócios. E isso prova como que a riqueza é um dom, é você poder criar riquezas do zero, né? E, e além disso, esse meu tio falou inclusive que, ó, esse cara aí, meu, ele quebrou mais de 7 vezes e subiu novamente, tá? Riqueza é um dom, e eu acredito de verdade que é um dom que nem todo mundo nasce, mas que todo mundo pode aprender, tá? É um dom que existem sim pessoas que nascem com esse dom empreendedor de ir pra frente, mas existem pessoas que não nascem com esse dom, mas elas podem aprender, tá? Então, eu acredito que é algo que está disponível para todos. Está lá em Eclesiastes 5:19, que é um dito do rei Salomão. Ele fala assim, ó: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para eles comer e receber sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Então, existem... E isso aqui é a prova de que a riqueza, você ter riquezas, você ter bens e você poder receber a sua porção é dom de Deus, tá? Então, é um privilégio você poder fazer isso e você usufruir desse seu trabalho, tá? E tratando-se de... Eu queria dar um conceito para você entender. É claro que isso daqui é só um conceito mais superficial, é mais um conceito do que um ensinamento, que é para, de repente, te despertar a você procurar mais, a você participar mais do Aurea Morning, a você buscar mais educação financeira, tá? Que é o conceito de ativos e passivos. Bem rapidamente, ativos e passivos. O que é cada um deles? Antes de eu falar isso, compartilha esse vídeo já vai chamando aí o pessoal. Nós estamos aí mais ou menos já com 12 minutos de Aurea Morning. Já chama o pessoal aí, no mínimo 3 pessoas, convida para que essas pessoas possam ser beneficiadas desse conteúdo. Acredito que quando você faz isso, o mérito é seu, de você estar trazendo uma pessoa que eu não chegaria, e você tá levando esse conhecimento, e conhecimento liberta, conhecimento transforma, tá? Então vamos lá, ativos e passivos. Conceito rápido: ativos é tudo aquilo que coloca dinheiro no teu bolso. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do teu bolso. Passivo, casa, carro, um empréstimo que você faz, cartão de crédito. Ativos, passivos tiram dinheiro do teu bolso. É o que você precisa pagar que sai. Entra como só despesa para você. Não entra grana no teu bolso, tá? Então, tudo aquilo que tira dinheiro do teu bolso é um passivo, tá? O que caracteriza ativos e passivos é a receita menos despesa tem que ser positiva para ser um ativo. Se for negativa, é um passivo. Então, por exemplo, se a gente está falando de um empréstimo estudantil, o empréstimo estudantil não te gera nada de receita, mas te gera uma despesa lá que talvez seja a parcela que você paga. Então, o resultado disso é uma conta negativa que vira um passivo. O ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no teu bolso. Exemplo, uma casa de aluguel, tá? Uma casa de aluguel, você tem os custos com ela, então... Só que ela vira um ativo quando coloca dinheiro no teu bolso. Então você tem lá o aluguel, você recebe 3 mil reais de aluguel e você paga ali de financiamento, despesas, tudo ali, vamos supor que você paga 2.700 reais. Sobra 300 reais. 300 reais é um dinheiro que entrou na tua conta de forma passiva, né? De forma sem você ter que trabalhar por ela. Então, isso é o conceito de ativo e passivo. Ativo é aquilo que coloca dinheiro no teu bolso, tá? Já tem um outro conceito que a gente fala que é renda ativa e renda passiva, tá?
Renda ativa é aquilo que você precisa trabalhar para ter, tá? A renda passiva é aquilo que você recebe sem trabalhar. Então vamos lá. Ativo, a sua profissão é um ativo. A sua profissão, você, sei lá, engenheiro, advogado, médico, o que quer que seja, a sua profissão é um ativo, tá? Só que ela é um ativo que ela te gera renda ativa, tá? Porque você, na maioria dos casos, você precisa trabalhar para você conquistar a sua renda. Então a sua profissão é um ativo, mas a sua renda que vem atrás dela é uma renda ativa, tá? Quando a gente fala de aluguel, o aluguel ela é uma renda passiva que você recebe mesmo sem trabalhar. A renda passiva é aquela que faça chuva, faça sol, você recebe ela. Outro exemplo, ações. Ações são um ativo, mas o dividendo que as ações geram, os juros sobre capital próprio, aquele rendimento, né? Se você investe, sei lá, no Tesouro Direto, aquilo gera juros para você. Esses juros, ou os dividendos, no caso, quando a gente está falando aqui de ações, são renda passiva. É uma renda que se você estiver dormindo, se você estiver trabalhando ou não, você recebe, tá? Então, o foco, o objetivo sempre é você investir em ativos que geram renda passiva, tá? É a renda que você desatrela da sua necessidade de trabalhar. Porque tudo pode acontecer. Nós não sabemos o dia de amanhã, né? A gente torce sempre pelo melhor, mas a gente pode se machucar e não poder mais trabalhar. E aí, o que acontece? Nossas finanças são impactadas por isso, né? Então, se você, por exemplo, trabalha... se você trabalha como... Vamos falar aqui, sei lá, advogado, que a gente falou daqui, ou médico, cirurgião. Se você trabalha como cirurgião e você, por exemplo, quebrou a tua mão, você não consegue mais operar, né? Por um curto espaço de tempo ali, entendeu? Então, a gente está suscetível quando é renda ativa, entendeu? É uma variável muito grande, é muito volátil. A renda passiva já é bem diferente. A renda passiva, quer aconteça essa fatalidade ou não, você vai receber o teu dinheiro, né? Então, o objetivo sempre no multiplicar dinheiro é você investir em ativos que geram renda passiva, tá? Existe, acho que, falam que é um provérbio italiano, não sei exatamente se é um provérbio italiano ou não, mas falam que a frase, né? Dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor, tá? Então, é aquela história, né? Antigamente você tinha o senhor era o dono de terra e o servo era a pessoa que trabalhava, né? Então, quando a gente traz isso para conceitos antigos, assim, até de escravidão, o servo, quando não trabalhava direito, ele era açoitado ali no teu âmago, né? Isso é ser bem similar ao dinheiro. Quando você coloca o dinheiro como senhor da sua vida, quando você coloca o dinheiro acima das funções que ele deveria estar, o dinheiro, ele afeta você no âmago das suas emoções. Ele prejudica você no âmago das suas emoções. Só que quando você inverte os papéis, você coloca o dinheiro aonde eles devem estar, que é ele sendo o seu servo, ele trabalha e ele trabalha duro para você. Porque, como você deve saber, investimentos têm uma variável, um componente que se chama juros compostos. A gente já falou em um Áurea Morning aqui que os juros compostos, você aumenta o seu patrimônio em função do tempo, né? O seu patrimônio ele não cresce linearmente. Então, você investiu 200 no primeiro mês, no segundo vai ter 400, no terceiro vai ter 600. Não é assim. Investimentos, ele não é linear, não é aquele gráfico que sobe linearmente igual a gente aprende na escola lá, naquelas funções lineares, né? Mas sim, os juros compostos, ele é um gráfico exponencial, ele começa devagarzinho, quer ver, ó? Eu tenho aqui, vou pegar aqui pra você ver, ó. Deixa eu ver se eu tenho, né? Ó, os juros compostos é esse gráfico aqui, ó. Ele começa devagarzinho e ele toma uma proporção com função do tempo, com a variável tempo entrando em jogo, ó. Ele começa devagarzinho, mas com a função tempo ele vai rendendo juros sobre juros e de repente ele dá
uma aumentada bem grande aí, né? Ele dá esse boom, essa explosão, né? Então essa é a característica dos juros compostos, tá? Que é o juros sobre juros. Então você está falando, por exemplo, de um tesouro, se você vai investir num tesouro direto, esse dinheiro lá, ele vai render juros sobre juros diariamente, tá? Então, se você investiu R$ 1.000 a uma taxa de 10% ao ano, tá? No primeiro ano, você vai receber 10% em cima de R$ 1.000. No segundo ano, você não vai receber 10% em cima de R$ 1.000, porque esse dinheiro já vai ter rendido. Esse dinheiro vai ter rendido 10% de R$ 1.000, R$ 100. Então, no final de um ano, você teria 1.100, tá? Então, no segundo ano, o rendimento, ele não é sobre R$ 1.000, ele é sobre 1.100, tá? Que aí vai dar o quê? 1.210, se eu não me engano. Então, no fim do segundo ano. Então, você percebe que ele... com a variável tempo, conforme o tempo passa, ele cresce um pouquinho. Outro exemplo, imóveis. Imóveis, se um imóvel ele rendeu X% num ano, no próximo ano ele vai render sobre aquele último valor dele. Né? Então, se o imóvel no início do ano estava 300 e no final do ano ele estava 350, e você fala que esse imóvel teve uma valorização de 5% ao ano, no próximo ano, esse investimento, esse 5% ao ano vai render não mais sobre 300, mas sim sobre 350. Então, é esse juros sobre juros, esse investimento sobre investimento que torna o dinheiro um servo tão competente, né? Um servo tão bom na nossa vida, tá? Então, assim, repara que nesses propósitos que a gente falou do dinheiro não existe o armazenar. Não existe o armazenar. Então, os 3 propósitos do dinheiro que a gente falou são o deleitar-se, o semear e o multiplicar. E não existe o armazenar. Existe uma parábola, tá? Uma parábola de Jesus lá em Lucas 12, de 16 a 21. Não vou ler na íntegra aqui, vou tentar te explicar aqui com as minhas palavras, no Felipês atual. Depois você lê na sua casa lá. Para você ler na íntegra. Tá lá, essa parábola tá lá em Lucas 12, de 16 a 21, que é uma palavra que fala que um certo rico teve uma abastança, que ele teve a multiplicação dos seus bens, que ele deu a lavoura dele lá deu certo, e ele multiplicou os seus bens de modo que o celeiro dele já não comportava mais tanta coisa devido a essa grande multiplicação que teve, né? E aí, o que ele falou? O que ele pensou com ele mesmo? Vou construir um novo celeiro para que eu possa armazenar essa minha grande riqueza que eu tive, né? Porque desse modo eu poderei dizer que a minha riqueza cresceu e que eu precisei aumentar os meus celeiros. Só que isso traz alguns ensinamentos, por mais que possa parecer inofensivo. Deus condena e fala assim, insensato, porque ainda hoje pedirão a sua alma. Então, o que fala essa parábola? O que a gente pode meditar nessa parábola, né? Na nossa sociedade de hoje não tem como negar. Você é medido, eu sou medido, qualquer um é medido pela quantidade de bens que tem, tá? Tirando as pessoas que talvez... tirando as pessoas que são do seu convívio íntimo, que te amam de verdade, não tem como negar que a sociedade hoje, ela mede você pela quantidade de bens, tá? E isso traz um alerta muito grande pra gente desse perigo da ganância, porque quando a gente enxerga que a gente é medido pela quantidade de bens, a gente cria um conceito na nossa cabeça que a gente precisa desses bens, que a gente precisa disso tudo para se sentir aceito, para se sentir parte da sociedade. Então, isso é um grande perigo, porque isso é um risco muito grande a você estar suscetível à ganância, tá? E além disso,
além de você estar suscetível à ganância, de você querer sempre cada vez mais, de você querer estar sempre ali passando por cima do que der e que vier, às vezes ferindo os seus valores de vida para você conquistar mais, para você avançar mais. Isso mostra também uma perspectiva egoísta, que é centrada em nós mesmos, sendo que na verdade não deveria ser assim. Aqui nessa parábola, esse homem rico ele mostra bastante que ele fez isso porque ele tende a acreditar na riqueza dele. Ele construiu novos celeiros porque ele acreditou que aquela riqueza que ele conquistou, com aquela safra, aquela colheita gigantesca que ele fez, traz uma certa segurança. E isso é muito real ainda hoje. Por isso que a Bíblia ela é um livro histórico, é um livro antigo, mas é um livro tão real, porque a gente está falando de colheita. Hoje, a maioria dos casos aqui a gente já não tem o comércio, né? Principalmente mais nesse lado ocidental, voltado 100% para o agro, né? Para colheita, como era antigamente, porque antigamente era só isso, né? Hoje já a gente evoluiu bastante, hoje já não é mais assim. Mas a gente tende a acreditar que as riquezas da gente traz segurança, né? Então, eu quero ter isso, eu quero ter tanto porque dessa forma eu vou estar seguro, tal. Lembrando sempre que a gente vai falando isso daqui, mas coloca uma coisa na tua cabeça. A chave, ela tá no equilíbrio, tá? Não é que você não possa ter, por exemplo, uma reserva guardando aí pra você, pra períodos de vacas magras, digamos assim, para períodos... Isso é prudência, você ser prudente, mas a chave está no equilíbrio. Aqui a gente está falando de um armazenamento superior ao necessário, tá? Superior, porque lembra que ele já tinha... esse homem ele já tinha um celeiro cheio, só que ele queria construir mais para abastar, para estocar mais ainda nesses celeiros, tá? Então, esse homem aqui ele já tinha que se deleitar, ele já tinha multiplicado, estava faltando uma coisa. Quais que são os 3 propósitos do dinheiro? Estava faltando generosidade, tá? Então, quando Deus fala insensato, ainda hoje pedirão sua alma, porque de nada da gente leva dessa vida. Se você morre hoje, o que você levou? O que você fez? Quantas vidas você impactou? Qual marca que você deixou nessa sociedade? Quantas pessoas você ajudou? Será que você só acumulou para você de uma maneira egoísta e não compartilhou, não estendeu a mão ao próximo? Então é muito legal, a gente falou de multiplicar, é importante você... Multiplicar tá também incluso no pacote, tá? É dom de Deus sobre a sua vida, é muito legal, é importante você saber multiplicar, o dinheiro como serve é legal, mas é importante você ter o equilíbrio sobre esses 3, porque a sabedoria de Deus, ela está no equilíbrio, sempre, 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 sempre ela vai estar no equilíbrio, tá? Então, essa é a mensagem de hoje. A gente falou dos 3 propósitos do dinheiro: deleitar-se, semear e multiplicar esse dinheiro. E multiplicar não é você estocar. Lembra? Sempre, vamos falar aqui sobre a nossa frase do dia. Dinheiro foi feito para ser multiplicado, mas não foi feito para ser estocado. Beleza? A gente vai... se você curtiu essa mensagem, se você vai assistir isso posteriormente no YouTube, deixa aí o seu joia, deixa a sua inscrição no canal. Compartilhe esse vídeo com no mínimo 3 pessoas para que essa mensagem, que esse conhecimento que pode libertar vidas chegue a pessoas. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e siga a gente aí para que você consiga sempre participar. Participe do Aurea Morning aqui de manhã, tá? Amanhã a gente volta com o episódio número 29 do Aurea Morning, dia 25 de novembro, com um tema novo, beleza? Eu vou ficando por aqui, fica na paz de Deus, um grande abraço e até amanhã.